Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula número 22, apostila 2, capítulo 3, página 10. Eu havia comentado na aula anterior que eu iria dividir as ligações em etapas para facilitar a aprendizagem, tá? Então, na aula anterior a gente falou sobre ligações iônicas, que empresta o elétron para o outro elemento químico, para o outro átomo. E agora a gente vai ver a ligação covalente, que a ligação covalente, atenção para a primeira dica, ela acontece geralmente entre quem quer receber elétrons. E geralmente eles não são metais, tá? Outra característica da ligação covalente é que não está doando o elétron de valência para o outro átomo, ele está compartilhando. O átomo não é teu e nem meu, é nosso, é simultaneamente dos dois, tá? Então, a ligação covalente é através de pares de elétrons, a gente vai descobrir. Aí, o que acontece? Por exemplo, o hélio, a configuração do hélio é hélio mais 1, tá? Esse é o elemento químico hélio. Para ele chegar a uma estabilidade eletrônica, ele tem que ter pelo menos 2 elétrons na camada de valência, que daí ele se equivale ao hélio. Então, o que ele faz? O hidrogênio tem um elétron, ele vai se juntar com outro hidrogênio que tem outro elétron, e esses dois átomos vão compartilhar esses elétrons. Então, na fórmula eletrônica continua o mesmo tipo de desenho. Na fórmula estrutural é risquinho. Um risquinho quando a ligação é simples, 2 risquinhos quando for 2 elétrons, pares, né? Aqui é um par, quer dizer que são 2 elétrons. Aqui são 2 pares, significa que são 4 elétrons. E aqui são 3 pares, então são 6 elétrons compartilhados, tá? Então, já antecipei aqui a parte de baixo. Quando você faz a fórmula eletrônica é com bolinha, fórmula estrutural com risquinho e fórmula molecular já é com índice, com os escritos numéricos, tá? Do mesmo jeito que aqui tem a do hidrogênio, eu gostaria que vocês fizessem de lição de casa a eletrônica, a estrutural e a molecular. Pode fazer aqui, a do oxigênio já tá aqui embaixo, ó. Mas eu gostaria que você fizesse, então faz aqui embaixo, peraí que eu vou desenhar. Então, gostaria que vocês fizessem de lição de casa aqui embaixo a do nitrogênio, tá? Já tô dando a formulinha aqui para você completar, então, com a fórmula de Lewis e a molecular, tá bom? Porque a apostila não traz a de ligação tripla e eu preciso que você aprenda, porque são os meus últimos mesinhos com você. Aí depois é segundo grau, tá? O ensino médio. Aqui então ele traz um nome novo para vocês, que é alotropia. Alotropia é a capacidade de se organizar de maneiras diferentes. Então, o exemplo que eu sempre venho dando. Aqui você tem o gás oxigênio e aqui você tem o gás ozônio. É formado pelo elemento químico oxigênio, só que eles estão organizados de formas diferentes, tá? A gente já viu que existem substâncias simples e substâncias compostas. A substância simples é formada pelo mesmo elemento químico. Então, por exemplo, o gás oxigênio, o gás ozônio. E a substância composta ela é formada por elementos químicos diferentes. Então, por exemplo, a água,
o sal, o gás carbônico, tá? Então, para que tenha estabilidade entre esses elementos químicos, por exemplo, para formar a água, ele vai ter que fazer dupla ligação covalente simples. Então, aqui vai compartilhar um par e aqui vai compartilhar outro par. Por isso que a fórmula estrutural da água a fórmula molecular da água é esta, tá? Aqui nós temos a última parte, que é a ligação covalente entre carbono e oxigênio. Aqui tá formando o gás carbônico. Então, o que que acontece? O oxigênio, ele tem 8 elétrons, significa que ele tem 6 na última, significa que faltam 2 para ele se tornar estável. E o carbono, ele tem 4 elétrons na última camada, significa que ele ou ganha ou perde 4 elétrons. Então, a gente já repara aqui que é o dobro, né? Então, você vai precisar do dobro de oxigênios para um carbono, fazendo dupla ligação covalente. Dupla ligação covalente dupla, tá? A lição de casa tá aqui, ó. Outra lição de casa. A pesquisa para vocês verem, além do oxigênio, quais outros elementos químicos conseguem fazer alotropia. Tá bom? Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula.